acompanhar a leitura, tá bom? É uma leitura rápida. Escute, preste atenção, Tiago capítulo 4, verso 7 diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou ler novamente. Escute. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Sente-se, por favor, adorando o nome do Senhor nesta noite. Amados, esta breve palavra que Tiago, o próprio, escreveu, o livro de Tiago, ele trata muito literal a sua narrativa, a descrição do livro inteiro de Tiago. É como se, no popular, é como se nós disséssemos assim: é uma verdade nua e crua, né? Tiago, ele usa uma linguagem onde ele não faz muito arrudeio, né? Ele é direto. Ele usa isso para falar com todas as pessoas, com a igreja também. E aquilo que Tiago fala em se sujeitar a Deus, quando ele diz sujeitai-vos a Deus, o verbo está no imperativo. Ele diz: olha, sujeitai-vos, é como se fosse uma ordem. É uma palavra simples, sujeitar-se, mas não é tão fácil de obedecer. Porque literalmente falando, a palavra sujeitar-se-á significa dizer deixar-se dominar. Se sujeitar é ser dominado por algo ao qual você está sujeito. Mas observe que ele completa a frase, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E observe que se sujeitar a Deus não é tão fácil como você pode pensar, né? E pelo fato dele ser bem imperialista na sua descrição da sua epístola, eu comparo as palavras de Tiago ao que Paulo ele escreveu a Timóteo. Ele disse: olha, Timóteo, nos últimos dias, isto quer dizer, os últimos dias da igreja, antes do arrebatamento, antes da volta de Cristo. Ele disse que a sã doutrina, pastor, ele disse: olha, Timóteo, a sã doutrina também é outra palavrinha simples, são duas letras, sã doutrina. O que é isso? É uma doutrina sadia, é uma doutrina pura, é uma doutrina verdadeira, é uma doutrina sem capa, é uma doutrina imaculada, doutrina essa que nos afasta do pecado, doutrina essa que faz-nos se sujeitar a Deus. Ele disse: Timóteo, nos últimos dias, para que você fique atento, Timóteo, essa doutrina, quando for pregada nas igrejas, ela vai causar incômodo nas pessoas. Muita gente não vai querer ouvir a sã doutrina. Ele diz a Timóteo que as palavras da sã doutrina, elas causariam comichão, coceira no ouvido das pessoas, a tal ponto das pessoas apostatarem da fé,
A tal ponto é como se estivéssemos pregando aqui a doutrina de Deus e muitas pessoas não quisessem ouvir esta verdade e muitas delas saíssem da igreja, abandonassem a fé até em Cristo por causa da sã doutrina. E é assim que Tiago escreve na sua epístola, porque muitos não estão dispostos a ouvir as verdades de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, pasmem vocês, que não querem ouvir as verdades de Deus. Ah, mas se você falar para alguém, se ela morrer sem Cristo, ela vai para o inferno. Mas vai mesmo. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno mesmo. Porque você tem medo de falar para as pessoas, se é uma verdade nua e crua, pastor. Doa a quem doer, mas é uma verdade que a palavra está dizendo. Quando alguém perguntou para Jesus se ele estava julgando as pessoas, ele disse: olha, eu não julgo ninguém, mas esta palavra aqui, ela vai julgar. No grande dia, é esta palavra que vai julgar eu e você. É a palavra que vai julgar o homem no dia do julgamento. E você não precisa hesitar em dizer, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é o bastante para que você possa falar da salvação em Cristo para qualquer pessoa. Não precisa de meios termos. Vamos devagarinho por aqui, por ali. Tem gente que gosta disso, né? Faz um arrodeiozinho para poder, né, entender a pessoa e tal, enfim. É louvável, é razoável que se faça isso, dependendo de quem você está lidando. Mas há muitos escritos na Bíblia, ou melhor, a Bíblia inteira, ela não faz arrodeios. Tiago está dizendo: olha, se sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele é muito enfático em dizer para você e para mim que nós nos devemos se sujeitar a Deus. Mas observem vocês que se sujeitar a Deus, irmãos, não é algo fácil. Não é algo fácil você se deixar dominar totalmente pelas vontades de Deus. Até mesmo porque o nosso corpo, ele é a antítese, é o paradoxo das vontades de Deus. Porque você quer fazer a vontade de Deus e o seu corpo quer fazer a vontade dele próprio. A carne quer fazer a vontade dela própria. Mas a Bíblia diz: se sujeite a Deus, santificai o vosso coração, orai sem cessar. É isso que a Bíblia diz, mas o nosso corpo insiste em querer agradá-lo a Ele próprio. Quantas quartas-feiras, quantas sextas-feiras, quantos domingos pela manhã que você estava afinzão de vir para a igreja e você não veio, porque o seu corpo pediu descanso. O seu corpo pediu para ficar em casa, deitado no sofá ou na cama. E o Espírito dizendo: vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. E o teu corpo diz: eu vou ficar em casa. E nesta hora você se deixou levar e não obedeceu à sujeição a Deus. E quando eu li esta passagem de se sujeitar a Deus, eu fiquei observando a história de alguns personagens bíblicos que não se sujeitaram a Deus, que foram um objeto de escárnio para o inimigo, porque não se sujeitou a Deus. E não se sujeitar a Deus, irmãos, observem que é um pecado. É pecado não se sujeitar a Deus. Você pode estar pensando: não é. Mas quando você não se sujeita a Deus, você está se sujeitando a algo. O seu coração, ele nunca vai estar vazio de sentimento.
A sua mente, ela nunca vai estar vazia de algo que você esteja processando aí. Você sempre vai estar pensando em alguma coisa. O seu coração sempre vai estar cheio de alguma coisa. Algum sentimento está aí dentro. E só tem um que sabe o que está dentro do teu coração. Só tem um que conhece o desejo do teu coração e o que se passa na tua mente. Só existe um que tem este poder. É aquele que é onisciente, é aquele que é onipotente, é aquele que é onipresente, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos conhece. E eu comecei a observar a vida de Sansão. Eu comecei a observar a vida de Sansão, porque Sansão foi um homem que foi levantado por Deus para libertar Israel das garras dos filisteus. Sansão, desde o ventre da mãe dele, ele foi levantado, ele foi consagrado a Deus, para que ele pudesse libertar Israel dos filisteus. Porque, ora, a desobediência da nação judaica, da nação israelita, fez com que Deus fizesse eles se sujeitarem ao inimigo. Olha só, a sujeição. Deus permitiu que Israel estivesse sujeito ao inimigo, os filisteus. E era muita opressão que o povo vivia padecendo, a tal ponto de Deus chegar para a esposa de Manoá e dizer para ela, uma mulher estéril. Escute, a mãe de Sansão era estéril, não podia ter filho. Aí Deus chega para ela e diz: olha, aquilo que vai ser gerado dentro de você vai libertar Israel dos filisteus. Eu acho que ela fez que nem Sara, quando o anjo chegou e falou para ela que ela iria dar à luz a um filho, ela começou a sorrir. Eu acho que a mãe de Sansão fez idêntico. Como é que eu vou dar à luz a um filho se eu sou estéril? Mas promessa de Deus é promessa. Promessa de Deus é promessa, irmão. Se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Não importa se você está com 40, 50, 70, 90, 100 anos. Se Ele fez a promessa, ela vai se cumprir. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia! E ali Sansão, depois de homem, depois de fortalecido com as forças que Deus deu, Sansão era rei em Israel. Escute aqui. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 16, no verso 1, que Sansão foi andar pela faixa de Gaza. Se você olhar no mapa do Antigo Testamento, você vai observar que Gaza, ela está fora do território de Israel. Gaza, ela é um território da Filístias. É um território da Filístia, aonde habitavam os filisteus. Ora, mas se Sansão era juiz em Israel, o que é que Sansão queria fazer em Gaza, pelo amor de Deus? Eu acho que faltou muito o que fazer em Israel para Sansão, para ele começar a andar para o território alheio. Ora, o voto do nazireado impedia de que aquele que tivesse feito o voto, ele se juntasse com pessoas que não fossem da nação judaica, da nação, da linhagem de Israel. Sansão não podia ter contato com essas pessoas, mas no entanto estava lá, em Gaza. Ou seja, Sansão estava no lugar aonde ele não deveria estar. Se ele tivesse ficado em Israel observando, porque ele era juiz, ele julgava as causas do povo. Ora, mas eu acredito que uma nação tão numerosa como Israel, é muito difícil você não ter uma causa diária para você dar atenção. Mas aí Sansão achou por bem: ora, mas eu sou juiz, eu vou dar uma volta por aí. E a Bíblia diz que Sansão, chegando ali em Gaza, ele viu uma prostituta. Ele bateu o olho em uma prostituta. Imagine só,
Você está no lugar onde você não deveria estar. Aí, irmãos, nós somos seres humanos. Nós somos humanos. Nós tendemos a pecar. O nosso corpo, ele tende ao pecado. E tudo vem através dos olhos. Escute. Jesus, certa feita, ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porém, se os teus olhos forem maus, pastor, palavra de Jesus, todo o teu corpo, ele será mau. Ou seja, será trevas. E quão trevas serão? Então os olhos é a candeia do corpo. É com os olhos que você vê. É com os olhos que você observa. E aí, o que você observa desce dos olhos para o coração. Aí o seu coração deseja o que os seus olhos viram. E do coração sobe para o cérebro, onde o cérebro vai processar o desejo do coração. O cérebro processa como adquirir, como obter aquilo que os olhos viram e que o coração desejou. O cérebro processa, você vai começar a planejar. Como é que eu faço para conseguir isso? E ali estava Sansão, os olhos bateu em uma prostituta e ele desejou ela. E a Bíblia diz que Sansão dormiu com ela. Gaza. Tem muita gente que está em Gaza agora. Eu passei em várias Gazas, do Coatraque para a cidade operária. Vi um monte de Gaza. Muita gente lá. Mas eu louvo a Deus, porque teve uma parcela que está na cidade operária nesta noite, que escolheu estar em Israel. E se você está em Israel, pode ter certeza que tem alguém que está olhando para você. Louvado seja o nome do Senhor. Está no lugar errado. Podem correr no erro, podem correr no pecado. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, todas as coisas eu posso ver, todas as coisas eu posso, se eu quiser, eu posso ir, tocar, desejar, enfim. Mas ele disse: mas nem todas as coisas me convêm, nem todas as coisas me fortalecem, nem todas as coisas me edificam, nem todas as coisas alegram minha alma, nem todas as coisas agradam a Deus. E ele continua dizendo que todas as coisas são lícitas a ele, mas que ele não se deixaria dominar por nenhuma delas. Você está entendendo? Mas não foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão, a partir do momento que ele desejou, que ele dormiu com esta mulher, a insujeição a Deus veio à tona. O pecado foi consumado. E a Bíblia diz que o pecado consumado, ele gera a morte do ser humano. A morte espiritual. E em muitas ocasiões, a morte física foi o que aconteceu com ele. Sansão estava em território inimigo. E os filisteus ficaram sabendo que Sansão estava em Gaza. Aí a Bíblia diz que todos os exércitos dos filisteus se acamparam ao redor de Gaza. E a Bíblia diz que eles ficaram a noite inteira esperando Sansão para poder matá-lo, porque Sansão era inimigo número 1 dos filisteus. Mas a Bíblia também fala que Sansão ali estava dormindo. Enquanto Sansão dormia, o inimigo ficava acordado esperando um vacilo dele. Escute, o nosso inimigo, ele não dorme. E quando você dorme, ele está maquinando algo contra você. E quando você está dormindo, descansando, quando você está em Gaza, o inimigo está tramando alguma coisa contra você ou contra alguém da sua família. É assim que ele age, ele não dorme, ele não cansa. Ele não cansa.
Ele está o tempo inteiro tentando tirar você do alvo. Ele está o tempo inteiro tentando tirar você da igreja, da presença de Deus. É assim que ele age. Mas a Bíblia diz que à meia-noite Sansão levantou-se. À meia-noite Sansão se despertou. À meia-noite Sansão pegou a chave, os portais da cidade, e numa abraçada quebrou tudo. E o inimigo ficou olhando assim, mas rapaz, esse homem, logo agora que ele acordou, sabe? Aí os filisteus, deram no pé, porque viram Sansão com aquela força toda. Você quer causar um alvoroço no inferno? Acorda meia-noite, acorda 1 da manhã, acorda 2 da manhã, dobra o joelho e começa a clamar a Deus para tu ver. Você vai causar um alvoroço no inferno, e que se tiver algum demônio tramando alguma coisa contra a tua vida, na hora que você levanta, que você dobra o joelho, você nem abriu a boca ainda, o inimigo olha para você e diz: vai orar, vamos correr. Quando ele olha para você de madrugada dobrando o joelho, o inimigo olha para você e diz: vamos embora, porque ele vai começar a clamar: vamos embora, porque esta arma nós não podemos. Glória a Deus. A sua oração, meu irmão, ela causa alvoroço no inferno. A sua oração bota o inimigo para correr. Faça o teste. Acorde de madrugada, para você ver as coisas mudarem na sua vida. Foi de madrugada que Sansão, no lugar de dormir, ele acordou. No lugar de colocar a cabeça no travesseiro, ele colocou a cabeça no pó. Louvado seja o nome do Senhor. A insujeição a Deus gera o pecado. E Sansão, ele foi atraído por uma mulher. Ele dormiu com esta prostituta, e em seguida ele foi para uma outra cidade, e lá encontrou quem ia de fato derrotá-lo. Ele já estava quase caído, mas ele encontrou uma outra mulher que deu o golpe fatal. Escute: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti. Primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Como é que você resiste ao inimigo se você não se sujeita a Deus? Para você resistir ao inimigo, tem que estar cheio de Deus. Para você resistir, lutar contra o inimigo, Jesus precisa estar na tua vida. É só com Ele que você tem vitória. É só através dEle que você tem vitória. Não há outro caminho. Para o inimigo correr de você, você precisa estar cheio da presença de Deus. E ali estava Sansão, se apaixonou por esta mulher. Aí, amados, é fatal. A situação é deplorável. Agora observem vocês que muitas vezes nós não percebemos isso. Quem está envolvido nessa situação, muitas vezes não percebe. Você só vai perceber quando você olhar para cima e ver o tamanho do buraco que você está. E na maioria das vezes, você sozinho não tem condições de voltar para a superfície. Não tem. Falta forças para você voltar. É algo
muito triste na vida de uma pessoa quando ela está nesta situação. Mas como já disse, você não percebe. É difícil quem está envolvido tremendamente no lamaçal do pecado, ele ter essa noção de que precisa sair. É por isso que eu e você precisamos falar para aqueles que estão em Gaza. Nós precisamos falar para aquelas pessoas que ainda não estão com a vista, as escamas caídas, né? Para que ela possa enxergar verdadeiramente a situação e o estado que ela se encontra. É uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade minha e sua, falar para aquelas pessoas que elas precisam sair do lugar que estão. E ali estava Sansão envolvido, sozinho, no terreno do inimigo. Sansão estava sozinho no terreno do inimigo dele. E como se não bastasse, Dalila, ela era informante dos filisteus. E ele não sabia. Se envolveu com alguém que era informante do inimigo. E ali estava Sansão, afeiçoado, apaixonado, e começou a brincar com o pecado. Sansão começou a brincar, né? Ela perguntava para ele: me diga em que consiste a sua força. Ele dizia: mas se pegar uma corda nova e me amarrar, eu vou ser igual a qualquer homem. Começou a brincar, pastor. É aí onde está a maioria das quedas dos crentes. Acham que não podem correr no erro. Não, eu estou cheio de Deus, eu passei a noite inteira orando, tem uma semana que eu estou jejuando, e começa a brincar com o pecado. Observe o que foi que José fez quando a mulher de Potifar fez uma proposta indecente para ele. A Bíblia diz que José correu. A Bíblia diz que José correu porque se ele fica, ele tinha incorrido no mesmo erro de Sansão e de Davi. Eu tive um pastor que ele disse para mim o seguinte: irmão Mozart, o diabo a gente enfrenta. O diabo a gente enfrenta ele, mas a mulher você corre. Eu estou falando de mulher igual Dalila, mulheres de Gaza. E é verdade. Você acha que Davi viu Batseba só uma vez e mandou chamar ela? Você está pensando que foi só uma vez que Davi estava no palácio e viu ela banhando e mandou chamar? Não. Davi já estava observando ela há um bom tempo, pastor. Davi já tinha visto ela outras vezes. É tanto que chegou a época da guerra. Na época de Davi, os exércitos se preparavam 6 meses. E durante 6 meses eles guerreavam. Era 6 meses de preparação e 6 meses de guerra. Na época da guerra, Davi não foi com o exército dele. Davi ficou no palácio. E quando o povo foi, ele ficou e disse: agora chama. Processou, o cérebro processou, pastor. Os olhos viram, o coração desejou e o cérebro processou. Nos dias de guerra, eu vou chamá-la. E aí, olha só o que aconteceu com Davi. Olha só o que aconteceu com Davi. Mas ainda assim a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi, mas as consequências do seu erro ficaram. O seu filho morreu. O outro filho dele estuprou a irmã. Mais adiante o reino foi dividido. Ele foi usurpado o reino por Absalão. Ou seja, as consequências do pecado Davi carregou. Mas Deus perdoou. Todo pecado na vida do homem, ele tem consequência. Qualquer pecado que você cometa, ele tem consequência. Talvez você não entenda o que se passa com você hoje. Ou talvez daqui a um mês, ano que vem, você irá passar por uma situação que você vai se perguntar: por que isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Quando Salomão pecou, quando Salomão fez coisas errôneas, ficou com mulheres que não devia, a Bíblia diz que Deus usou o profeta Aías para falar para Jeroboão
que Jeroboão seria rei em Israel, que ele iria tirar 10 tribos de Salomão, iria deixar somente com 2, 1,5, e as 10 tribos ia dar a Jeroboão. E ele disse por quê? Ele disse: olha, sabe por que eu vou fazer isso? É porque ele não andou nos meus caminhos como andou o pai dele. Mas eu não vou fazer isso na época dele. Eu não vou fazer isso na época que Salomão for rei. Mas quando o filho dele tomar o reino, aí sim eu vou fazer. Sabia a sua responsabilidade como chefe de família? A sua responsabilidade como mãe? A sua responsabilidade como pai pode trazer consequências para os seus filhos. O erro foi de Salomão, e ali estava Roboão reinando, e de repente o reino foi dividido. Roboão não tomou conselho com os anciãos, e aí perdeu, e reinou tão pouco tempo em Israel, por causa da desobediência e a insujeição de seus pais. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Você tem uma responsabilidade muito grande. Não fuja dela. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao inimigo de vossas almas, e ele fugirá de vós. E ali estava Sansão, nos braços daquela mulher. Ele brincou com o pecado várias vezes, 1, 2, 3, até que uma certa feita, ela olhou para Sansão e disse: rapaz, você fala que me ama, você disse que me ama, Sansão, mas você não age como uma pessoa que ama. Sabe o que isso quer dizer? Sansão, você fala uma coisa e faz outra. Ela passou isso na cara de Sansão. Você fala uma coisa e age diferente. Você diz não faça isso, mas você faz. Você diz vamos fazer um propósito com Deus, jejuar 5 dias, e os irmãos vão e você não jejua, porque você falou e você não fez. Você fala uma coisa e faz outra. Aí o inimigo joga isso na sua cara. Ó, aquele ali não está sujeito a Deus não, porque ele fala assim, ó como ele age. Ele diz uma coisa, ó como ele faz. Foi isso que ela jogou na cara dele: você não me ama, porque você disse que me ama e me engana. Você disse me ama, Sansão, mas está me enganando, está brincando comigo. Você está pensando o que, rapaz? Só que o coração de Sansão, irmão, estava parado, vidrado, arriado, como nós dizemos, por esta mulher. Ele já tinha caído na rede de Dalila. E a Bíblia diz que ela importunou tanto ele, que ele sentiu vontade de matar ela. O diabo, ele foge, mas não desiste. Ele foge, mas na primeira oportunidade ele volta. Resistir. E ali estava ela. Vai me falar ou não vai? Você vai me falar ou não vai? E a Bíblia diz que o coração de Sansão abriu-se totalmente para ela. Nesta hora, Deus já tinha se retirado da vida de Sansão há muito. Se você ler mais na frente, você vai ver que o escritor ele diz que Deus já tinha se retirado de Sansão. Aí Sansão abriu o jogo e disse: olha, é na minha trança, nessas minhas 12 tranças. É isso, pastor? 12? Eu acho que não é não.
Sansão disse: olha, são 7 tranças que estão na minha cabeça, nunca viram navalha, mas no dia que passaram a navalha por ela, certamente eu serei igual a qualquer homem. Mas Sansão falou isso enraivado com Dalila, porque ela importunava ele tanto, que ele abriu o jogo com ela. Se Sansão tivesse ido embora para Israel, tivesse deixado ela lá, ele continuava sendo juiz em Israel. E a Bíblia diz que Sansão, ele veio porque Deus, ele entregou a nação de Israel por 40 anos aos filisteus. Eu entendo que quando Sansão subiu para ser juiz em Israel, ele iria ser juiz em Israel durante 40 anos. Ele iria julgar Israel durante 40 anos. Mas não foi assim, por causa da sua insujeição. Sansão, ele foi juiz somente 20 anos, a metade do tempo, por causa da insujeição a Deus. Aí o que foi que Dalila fez? Olha só a estratégia do inimigo. A Bíblia diz que Dalila fez Sansão dormir. Não foi naquela cama bacana, aquele travesseiro fofinho. Foi coisa parecida com isso. Eu imagino Dalila sentada na cama, sentada com as pernas esticadas, e a cabeça de Sansão em seus joelhos. Porque diz a Bíblia que ela fez Sansão dormir em seus joelhos. Ela colocou Sansão deitado e começou aquele cafuné, aquele cafunézinho, sabe? Que todo mundo gosta, aquela coisa maravilhosa. Foi desse jeito que ela fez Sansão dormir, sabe? No colo dela. Ei, diga aí qual é o homem que não gosta? No colo da mulher, aquele alisado, aquele cafuné, aquele negócio. Você está pensando que Satanás vai chegar para você com um garfo pegando fogo e dizer assim: olha, eu vim te pegar, eu vou lhe furar. É assim? Não. Ele se apresenta para você com aquilo que você mais gosta. Ele te oferece aquilo que você mais deseja, para que você caia no laço. É assim que ele vem. E ali estava Sansão, deitou, dormiu. Quando ele dormiu, a navalha passou. Acabou. Quando ele despertou, já era tarde. Já era tarde. Quando ele acordou, a primeira coisa que fizeram com ele foram furar os seus olhos, seus 2 olhos. Pronto. Está sem força, cego e o pior de tudo, sem a presença de Deus na vida dele. Está um morto-vivo. Sabe por quê? Por causa da insujeição a Deus. O homem hoje, ele padece enfermidades, ele padece escassez de víveres, escassez de alimento, de trabalho, escassez de família, escassez de atenção, de amor, por causa da insujeição a Deus. É por isso que o homem padece. Embora muitos que eu conheço, que você conheça, tenha uma alegria ilusória, passageira. Você conhece aquele rapaz que tem uma Hilux, uma casa bonita? Aquele rapaz, você conhece ele, aquele homem que tem um carrão, a conta bancária cheia, só anda com relógio, pulseira de ouro, pronto, não quer nem saber de crente, pronto. Tudo que ele tem é passageiro. A recompensa dele é essa. Ele não quer se sujeitar a Deus.
Porque a Bíblia diz, quando um jovem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus conhecia aquele homem. Jesus olhou para ele e disse: olha, vende tudo que você tem. Depois você de que vender, você divide com os pobres. Depois que você dividir com os pobres, aí você vem para mim e começa a me seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, é Deus quem nos sustenta. Nós precisamos depender dEle. Não importa a situação que nós estamos vivendo, nós precisamos se sujeitar a Deus. Precisamos depender em sua totalidade de Deus, porque Deus, Ele nunca deixa um homem justo desamparado. Davi, ele disse: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, sujeitai-vos diante de Deus, porque Ele tem vitória para você, Ele tem bênção para você, Ele tem milagre para a tua casa. Ei, Ele tem dispensa abastecida na tua casa, Ele tem porta de emprego para você, Ele tem saúde para o teu corpo físico, Ele tem anos de vida e prosperidade para você. Mas tão somente sujeitai-vos a Deus, e o inimigo fugirá de vós. Louvado seja o nome dele. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Fique de pé em nome de Cristo, por favor. Aleluia. Eu peço perdão porque não observei ali muito o relógio. Me perdoe em nome de Cristo. Mas eu quero concluir a mensagem dizendo para você o seguinte: cortaram o cabelo de Sansão, porque puderam cortar. Cortaram o cabelo dele porque o inimigo podia pegar e cortar. Não é tudo que tem em você que Deus permite, como Ele fez com Jó. Não é tudo que Deus permite em nós que o inimigo toque. Ele permitiu que o inimigo cortasse os cabelos de Sansão, obviamente porque Sansão também deu brecha. Deus permitiu isso. Mas observem vocês que na cabeça de Sansão ainda ficou aquele cabelinho, parece o cabelo de uma barba. Quando você tira a barba, que fica só aquele pretinho, pronto. Ainda deixaram na cabeça de Sansão, sabe o que? Deixaram na cabeça dele a raiz. Deixaram na cabeça de Sansão a raiz. Você conhece alguma árvore que quando você corta ela, a gente diz que é na raiz, mas a gente corta ela no caule, mas a raiz fica. Esses capim que tem por aí, se você não arrancar na raiz, só aparar, o que acontece? Com a chuva, ele vem e começa a nascer de novo, não é isso? Eu fico imaginando Sansão empurrando aquela masmorra, empurrando aquela pedra grande lá, e ele dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece novamente. Ele não enxergava mais, e ele falando com Deus ali. Mas Sansão não sabia que a raiz ainda ficava em sua cabeça, e ela começara a crescer novamente. A raiz começou a crescer de novo na cabeça de Sansão. Embora o cabelo dele crescesse novamente do tamanho que estava, escute essa: a força de Sansão estava no seu cabelo. Antes de passar a navalha na cabeça de Sansão, ele ainda tinha força. Mas depois de algum tempo, o cabelo dele nasceu, cresceu de novo. E cadê a força de Sansão? Se o cabelo dele cresceu de novo, onde é que está o segredo aí, pastor? Se a força estava no cabelo,
E o cabelo cresceu de novo. Por que ele estava fraco ainda? Oh, aleluia. Aleluia. Quem sabe deixaram só a raiz. Tomaram tudo que você tinha. Você olha alguns anos atrás, lá na cidade onde você morava, ou até mesmo aqui em São Luís, você diz, não, mas naquele tempo eu tinha isso, eu tinha aquilo, e hoje, calma, ainda ficou raiz, ainda ficou raiz aí, ainda tem raiz aí. Mas o que foi que Sansão fez? O seu cabelo já tinha crescido, mas ele estava sem força. Sansão virou objeto de escárnio. Levaram ele para o templo e começaram a brincar com Sansão. Parecia um boneco, um homem que tinha força, que matou 3.000 com uma queixada de um jumento. O início dele foi muito bom. O início do reinado de Sansão como juiz foi muito bom. O sábio Salomão, ele disse no capítulo 7 e o versículo 8 do livro de Eclesiastes, ele disse assim, olha, melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Tem muita gente que começa bem, mas termina como Sansão. Tem muita gente que começa por cima, mas termina lá embaixo. Ei, melhor é o fim das coisas do que o começo. Quem sabe você começou lá de baixo, quem sabe você começou lá de baixo, deixaram só a raiz, você veio crescendo, 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 e ficou como Sansão. O cabelo cresceu de novo, mas o segredo está aí. Sansão dentro daquele templo, o arrodeado pelo inimigo, ele disse, Senhor, só mais uma vez, Senhor, me dá força, me fortalece. Ei, se você quer novamente, peça para Deus. Se você quer receber novamente, peça para Deus. Abra a boca, Ele está aqui nesta noite e fala para você, abra a boca, meu filho, minha filha, porque a raiz ainda estava, o inimigo não acabou com tudo. Vai crescer de novo, vai crescer de novo, a tua força vai ser renovada e você será instrumento meu nessa terra. Xanabria canta lá baixandará, reneme canto nobia sode cantarabia sé. Tem raiz crescendo aqui nesta noite, tem fortaleza novamente, tem forças sendo renovada, tem alegria no coração sendo restaurada. Ei, a esperança brotou de novo no teu coração. Não está nada perdido, não está nada perdido, não acabou, não. O inimigo pode ter dito para você, daí você não sai mais, daí você não passa mais, mas eu vim aqui nesta noite para dizer para você, ainda tem raiz aí, ainda tem raiz aí, e ao cheiro das águas, ela vai crescer, ela vai brotar, e você vai cantar o hino de vitória. Receba a força de Deus, receba a força de Deus, receba a restauração, receba a unção, receba a graça, receba a motivação, receba a alegria no coração, receba da parte de Deus nesta noite, a bênção do Senhor na tua vida, as forças renovadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus aquilo que você veio buscar aqui nesta noite. Você é vaso de Deus, você é instrumento de Deus, mas tão somente sujeitai-vos a Deus, deixai-vos dominar-se por Deus, e você vai vir neste púlpito só contar testemunho de vitória, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Diga amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Esta palavra, se você tê-la
como prática, você vai entender